Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo abençoado que gosta de estudar a Bíblia. Vocês estão de volta, né? Vocês não cansam de estudar a Bíblia, gente? Não cansa, né? Eu gosto de comparar com a água que quanto mais bebe, mais dá sede, né? Mas a gente quer se aprofundar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio. Esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Programa de exposição bíblica, de explanação bíblica de uma forma expositiva. Vamos concluir o capítulo 19 hoje do livro de Êxodo. Essa é a terceira temporada do livro de Êxodo, episódio 222. Vamos falar de Sião, do Sinai, fazer uma comparação entre esses dois lugares e vamos ver o que nós temos para aprender aqui da palavra de Deus, que é muita coisa, eu tenho certeza. Então o Sinai é a montanha da lei, onde Deus entregou para Moisés ali a lei. É o representante adequado daquela velha aliança com o povo de Israel. Os israelitas, como visto acima, eles estavam sob uma constituição peculiar, como nós vimos no episódio anterior. Vinculados a Deus por um pacto de lei, e eles ainda desfrutavam de muitos dos benefícios de um estado de graça também. Desprenda de tudo que derivou da nova e melhor aliança que desde então a substituiu e teria sido do Sinai, pura e simples. A lei dizia, faça isso e você viverá. Se o israelita ele não o fazia, não podia conceder nenhuma bênção a ele, só podia condenar. Essa era a constituição formal. Conforme colocado sob a lei, o povo, em suas aproximações para com Deus, eles estavam constantemente voltando ao monte que podia ser tocado e que queimava com fogo. Veja que, conforme foi colocado sob a lei, Sião, a primeira coisa que nos impressiona aqui, presta atenção comigo para você ver, que havia contraste entre Sinai e Sião dentro do próprio Israel. Porque Sinai e Sião, eles eram, por assim dizer, os dois polos em torno dos quais girava toda a vida nacional e religiosa de Israel. Assim como o Sinai, a montanha da lei, representa sua posição sob a lei, o elemento graça, ele vem à luz no Monte Sião. Como no Sinai, Deus desceu em terrível fumaça e chamas. Assim, em Sião, ele habitou em paz no meio de Israel, proferindo seus oráculos, recebendo a adoração de seu povo e dispensando misericórdia e favor entre os querubins, acima dos salpicados de sangue e do propiciatório. Então veja que Deus desceu apenas no Sinai. Em Sião, lhe foi dito a respeito dele que era uma habitação dele. Ele apareceu aterrorizado no Monte Sinai, mas Sião, ele exibiu as glórias mais brandas de seu caráter. Sião era o lugar da salvação. Em Sião, Deus governou, dela ele enviou força e ajuda, dela deveria sair a lei do Evangelho. No entanto, Sião, sob essa aliança, era apenas o tipo de algo melhor. A graça naquela época, ela foi revelada de forma muito imperfeita e ela estava escondida sob tipos e formas de lei e agora foi totalmente manifestada. E a antiga aliança foi substituída por uma melhor e duradoura. Veja que Sinai e Sião, como representando o contraste entre as duas dispensações da lei e do Evangelho, Sião ele não deixou de existir, apenas por assim dizer, ele subiu mais alto. Seu assento especial está agora no céu,
Ali está o trono de Deus, lá a capital ou sede daquela grande comunidade espiritual. Aqui denominada Cidade do Deus Vivo, a Jerusalém Celestial. Em outros lugares, a Jerusalém que está acima, Nova Jerusalém. Em termos simples, a igreja ou o reino de Deus na terra e no céu. As ideias sugeridas são beleza e simetria, ordem. Deus fundou essa cidade, Deus a defende, tem salvação através de muros e baluartes. A capital desta grande cidade de Deus é o céu. Mas os cristãos, mesmo na terra, são membros autorizados dela e espiritualmente se achegaram a ela. Veja também que o monte é ainda ocupado pela Assembleia Geral, Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu. Perceba que essa designação ela inclui todo o corpo de cristãos, tanto os da terra como os do céu. A igreja universal, espiritual, invisível, toda a família no céu e na terra, uma igreja acima e abaixo. Eles são participantes com Cristo de todos os privilégios desse direito de primogenitura, que pertence propriamente, essencialmente, somente a Ele. A verdade representada aqui é que em Cristo nós somos admitidos à comunhão dos santos. No entanto, quão pouco às vezes esse grande privilégio significa para nós. Outra parte da Assembleia lá no monte é indicada pelas palavras os espíritos dos justos aperfeiçoados. Estes são os santos e bons da dispensação anterior, agora admitidos à igualdade de privilégio e bem-aventurança com os cristãos, conforme Hebreus 11:40. O próprio Deus está entronizado no meio, juiz de todos. A expressão nos lembra o desígnio do escritor, que não é consolador, mas admoestador. Ainda é o Deus Santo com quem temos que lidar, o juiz, bem como o Pai, aquele que punirá a desobediência à sua voz agora com severidade ainda maior do que antes. O Deus do Sinai e o Deus de Sião são afinal o mesmo Deus, o que então faz a diferença entre Sinai e Sião? A resposta ela é que Jesus, o mediador da nova aliança, o sangue da aspersão, é a presença de Cristo na cena que mudou todo o ambiente. A todas essas coisas, se estamos de fato em Cristo, nós viemos. Quanto? Quanto? A ir ao próprio Jesus. Vir a Jesus, como já foi dito, é ir a tudo mais que podemos e perceber os nossos privilégios. Somos membros da comunidade espiritual. Desfrutamos do ministério dos anjos, fazendo parte da igreja invisível. Nós temos direitos de primogênito. Na realização do privilégio espiritual, no uso de nossos direitos, existe um contraste no privilégio, no caráter do privilégio. No caso de Israel, o privilégio era de um tipo tão terrível que a sensação de privilégio foi quase engolida pelo terror que aquela cena ali os inspirava, como você pode ler aqui nesse capítulo 19. Quão diferente com os cristãos. Sua aproximação a este monte espiritual é realmente solene, mas alegre. Eles têm ousadia em se aproximar pelo sangue de Cristo. A um grau de privilégio, os israelitas não foram autorizados a subir ou mesmo chegar perto do monte. Limites foram erguidos para mantê-los longe, afastados. Se eles tocassem no monte, eles pereceriam. Quão é o privilégio dos cristãos, que não apenas ascendem a este monte Sião espiritual, mas são registrados como cidadãos em sua cidade celestial, têm ousadia para entrar no lugar mais santo de todas as suas aproximações ao trono da graça. Prepare-se para encontrar com teu Deus. Êxodo 19:17. A revelação de Deus de si mesmo ao homem, ela é gradual e foi revelada de forma gradual em toda a Escritura.
em toda a Bíblia. Conforme o homem pode suportar a maneira pela qual um pai se revela a seu filho, Israel aprendeu a conhecer a Deus como um libertador e agora deve aprender a conhecê-lo ainda mais como legislador e governante. O estabelecimento da teocracia, que nós vamos ver muito na frente. Então Israel está acampado. Moisés sobe a montanha, versículo 3. Novamente Deus se encontra com ele e envia uma mensagem por meio dele ao povo. Perceba comigo, meus queridos, que o lembrete do que ele já fez por eles, versículo 4, obediência à condição de favor futuro, versículo 5, e cumpra a condição e a promessa. A própria terra é o templo de Deus. Se Israel obedecer, guardar sua aliança, eles serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. A resposta é dada no versículo 8. Nenhuma hesitação, nenhuma expressão de dúvida. A bênção prometida é tão atraente que eles estão prontos para prometer qualquer coisa, nunca duvidando de sua capacidade de cumprir a sua promessa. É bastante fácil dizer eu vou. O difícil é traduzi-lo para eu aceito, eu obedeço. Então o povo deve estar consciente da presença de seu Deus e Jeová vai atestar publicamente aqui no capítulo essa autoridade do seu servo Moisés. Então nós podemos ver aqui que as pessoas têm que se preparar para a reunião, para o encontro, versículo 10. O local tem que ser preparado. Deus se revela a pessoas preparadas em um lugar preparado. Porque tão poucos têm revelações de Deus hoje em dia. Alguns chegam ao local preparado, mas omitem a preparação pessoal do coração quebrantado. Outros, mesmo após uma preparação pessoal, perdem muito tempo negligenciando ou procurando um lugar preparado. Então a revelação de Deus ali no monte foi tempestade, som de trombeta, aglomeração de pessoas fora do acampamento, tremor, terremoto e um suspense intenso. Versículo 19, podemos suportar a visão e viver uma voz, por fim. Versículo 19, sem semelhança, apenas uma voz. Por enquanto é suficiente, a reverência é a primeira lição que aqueles a quem Deus entregou devem aprender. Santificado seja o teu nome. É a primeira petição que eles são ensinados a oferecer. Apenas uma vez. Então veja que o povo, eles estavam esperando uma revelação, uma visão do até então invisível Jeová, e veio não talvez como eles esperavam, nenhuma visão, apenas uma voz. O fato é que a lei não era uma revelação final, ela era apenas preparatória. Ela está relacionada ao Evangelho, como João Batista estava relacionado a Cristo. Uma voz clamando no deserto, preparando o caminho do Senhor. Então perceba que era uma voz divina, apesar da confusão não isenta de decepção, ninguém duvidou de onde ela veio. Deu uma autoridade divina ao mandamento, mesmo quando dado por meio de um mediador. E há também uma fraqueza ali, porque era apenas uma voz. À medida que a natureza espiritual ela cresce, ela não precisa apenas de uma voz, ela precisa de uma presença. E desde o início nós encontramos Israel ansiando por uma semelhança. Até mesmo Moisés implora que Deus lhe mostre sua glória. Mais tarde o clamor torna-se cada vez mais distinto através dos salmistas, dos profetas e ele próprio uma preparação contínua para o cumprimento que, em última análise, lhe estava reservado. Então aqui há um contraste com o Evangelho. Cristo é o verbo feito carne, a expressa imagem revelada de Deus, não apenas uma voz, mas uma pessoa manifestada. A revelação mais perfeita indica um desenvolvimento mais completo naqueles a quem é dirigida. Mas devemos lembrar que um desenvolvimento mais completo, ele também implica em uma responsabilidade maior, meus queridos. A ofensa que nós toleramos em uma criança
é imperdoável em um homem às vezes. Os erros cometidos pelos meios cegos não são mais desculpáveis quando o homem pode ver. Se Israel caiu e foi rejeitado, nossos privilégios muito maiores não devem ser seguidos e profanados com uma ruína mais profunda. Então é isso. Nós temos visto aqui como aquela revelação ela era parcial, e ao longo das Escrituras nós vamos ver Deus se revelando mais, e Cristo essa revelação completa da imagem de Deus. Não é mais apenas uma voz como no Monte Sinai. Beleza? Eu te encontro no próximo episódio, onde nós estaremos dando início a mais um capítulo, capítulo 20. Nos vemos lá, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.